nosso super, mega, duper especial falando disso de hoje, nesse canal YouTube, recebendo nada mais, nada menos do que a psicóloga do Postinho! E atração especial, vamos revelar aqui a verdadeira identidade da psicóloga do Postinho, que se chama Natália Rodrigues! Querido! Prazer, Christian! Que nos deu a honra de vir de Belo Horizonte para gravar com a gente aqui hoje. Natália, muito prazer, agradecido. Prazer é todo meu. Pela tua longa viagem, pelo teu trabalho, né, que a gente acompanha no Twitter, principalmente. Acho que também você está em outras redes, como psicóloga do Postinho, no Insta. Só no Twitter. Só no Twitter. O Instagram é pessoal mesmo, Tá. ali não tem... O que eu falo de psicanálise e SUS é só no Twitter. Tá bom. Natália, me conta teu trajeto até falando nisso aqui. Como é que a gente se encontrou? Eu no Twitter, assim... eu no Twitter sou muito faladeira, né? E aí, tudo que eu poderia falar, que eu pegava coisa de Christian, eu ia lá e marcava Christian. Assim, gente, aí eu ia ver coisa de Christian, marcava Christian. Lia coisa de Christian, marcava Christian. E Christian me notou. Fui notada por Christian Dunker. Aí até que uma vez, Christian Dunker resolveu me seguir no Twitter. Com toda a honra. Uhum. Aí eu fui lá e a galera foi a loucura, né? Assim, porque ela deu um print e falei assim, gente, eu não sei fingir costume. Foi isso que você falou? Não sei fingir costume. Christian me seguiu, meu Deus. E aí uma das minhas seguidoras falou assim, Christian, chama a psicóloga de Postinho pra dar uma entrevista no Falando Nisso. Isso. Aí foi, e eu já tava dormindo, gente. Aí Christian falou assim, comentou, você topa dar uma entrevista sobre saúde mental no canal? E eu só fui ver de manhã, quando eu acordei 6 horas da manhã. Eu quase caí dura no chão, tive uma síncope para ir no CTI. Foi tipo isso. E tô aqui, assim, eu viria até a pé se fosse possível. Muito legal, topou na hora, né? Deu na tudo hora. super certo, né? Então, Natália, me conta do teu percurso, como você chegou ao Postinho? Então, eu formei em psicologia, né, em 2017, e aí eu formei numa faculdade de saúde mesmo, própria, então passei por estágios dentro da saúde pública, fiz estágios curriculares, extracurriculares dentro do SUS, dentro de ambulatório da própria faculdade com parceria do SUS. E a partir disso eu fui caminhando, né, com meu currículo, com supervisões ali dentro da faculdade, principalmente na saúde pública e psicanálise, então sempre andei junto. Olha só, quer dizer, uma faculdade que já oferecia assim supervisores, estágios com essa orientação. Com essa orientação, assim, sempre psicanálise e saúde pública. Então foi assim toda a minha graduação. E aí formei, fiquei um tempinho investindo no consultório particular. Aí depois entrei num hospital universitário público de BH. Fiquei hospital lá. De médio porte, grande porte? Grande. Hospitalzão. Sim. E aí fiquei lá 2 anos e meio. E ali fui conhecendo a galera e tal de BH, porque também trabalhei no pronto-socorro do hospital. Tá. E no hospital a gente não só atende ali, manda embora, a gente também comunica com a rede. Tá. E nesse de comunicar com a rede, a gente foi conhecendo, também já conhecia da época que eu fazia estágio, porque eu fiz estágio no Sersan, né, fiz estágio no judiciário, no você judiciário, falou, né, no PPJ, que é um programa de atenção integral ao paciente judiciário, que a gente acompanha os pacientes de sofrimento mental que passam pelo processo judiciário. Então, a gente acompanha eles na rede aberta, né, nos CAPs, que em Belo Horizonte a gente chama de Sersan. Explica para o pessoal o que é a rede, né? Vamos fazer aqui uma explanação geral sobre saúde mental, até para a gente discutir o que vem nos próximos tempos, né? O
Como é que funciona exatamente a rede? Rede de saúde mental, rede de SUS, rede de... Como é que é a rede? A rede de saúde mental, eu vou falar especificamente de BH, porque ela é muito específica, assim, muito ampla. E uma referência para o Brasil. E uma né, referência pro Brasil, pra luta antimanicomial. E é uma rede muito bonita. Apesar de que a gente está precisando muito de investimento, assim, devido ao desmonte que a gente está tendo desde 2016. Então, a gente está passando por um perrengue, mas mesmo assim a gente continua lá com os nossos laços, com o nosso investimento afetivo mesmo, assim. Mas a rede de saúde mental de Belo Horizonte, começando pela atenção primária, a gente tem os centros de saúde. E nesse centro de saúde, a gente tem duas divisões. Nós temos o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem em todo o Brasil. Mas que foi muito desativado. Muito desativado. Em São Paulo, assim, vários lugares, eles simplesmente fecharam. PH também, não é todo centro de saúde que tem, não. Tá. No meu centro de saúde tem. E que faz um trabalho, assim, de busca ativa, de ir até as famílias, de entrar nas casas, né, de... Visita domiciliar também. E que aí também, né, no NASF tem a psicologia, tem fisioterapia, tem a fono, tem uma galera bem bacana, né? Em Belo Horizonte, eu não sei como é que é em outros estados, porque em Belo Horizonte tem o NASF, no Centro de Saúde, e tem a equipe de saúde mental específica. Onde você está. Que é onde eu estou. Eu estou na equipe de saúde mental dentro do Centro de Saúde. Do posto, revelando para o mundo qual é o postinho. Meu postinho de coração é o Centro de Saúde MG20, ele é da Regional Norte. Tá. E lá, né, eu tenho privilégio, porque lá a gente tem o NASF e tem a equipe de saúde mental. E lá é dividido, porque o NASF é específico para atendimento aos pacientes que têm como secundário um sofrimento psíquico às comorbidades clínicas, né, como diabetes, ou um paciente que sofreu um AVC, né, que diminuiu as funcionalidades, crianças com dificuldade de aprendizagem, né, que tem um TDAH ali, e aí mais uma ansiedade leve, né, uma depressão mais leve. Então essa é mais a função do NASF. A equipe de saúde mental, que ela é específica, né, no centro de saúde, que isso eu já conversei com algumas pessoas fora de BH, de outros estados, até dentro de Minas também. Não tem essas equipes de saúde mental em outros centros de saúde para fora de BH. E essas equipes de saúde mental que eu estou nela, no meu centro de saúde, ela é composta pela psicologia, pela psiquiatria. Então, geralmente tem um psiquiatra que atende uma vez por semana no centro de saúde. Que é volante, ele vai andando de posto em posto. Isso, geralmente esse psiquiatra, ele trabalha nas micro-regiões da regional. Essas micro-regiões geralmente são compostas por 4 centros de saúde, mais ou menos. E esse psiquiatra roda esses 4 centros de saúde. Então, tem esse psiquiatra. Também entra uma assistente social. Essa é a equipe de saúde mental. Só que a equipe de saúde mental, ela não se baseia só na gente. Porque a saúde mental, ela não é só de psicólogo e psiquiatra. Tá, lembrando, hein, gente? Alô! Principalmente que, né, se a gente for falar de saúde mental no Brasil, a gente tá falando de saúde pública. E saúde pública é o cuidado integral do sujeito. Então, na atenção primária, a gente está falando da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, da medicina de família e comunidade, da enfermeira, das técnicas, da recepção. E que todo mundo, então, deveria ter conceitos básicos, práticas básicas em saúde mental. Uma escuta, um acolhimento. Tá. Isso é muito importante. Tá. E aí, a gente trabalha na equipe de saúde mental ali, não só dentro do consultório. Tem atendimento individual? Tem. Mas não é o principal. Porque senão a gente fica atendimento de consultório particular.
né? E não é esse o objetivo de um atendimento e um acompanhamento na saúde pública. Então, o que mais que vocês fazem? Assim? Me conta o teu dia a dia. Assim. Você chega no postinho e daí? Como é que é? Então, aí no postinho, né, que a gente fala postinho, porque já foi muito pejorativo, assim, postinho. O povo fala assim, vai no postinho. Mas aí a gente quis trazer, principalmente no Twitter, quando a gente fala de postinho, pra dar um novo significado aos significantes. Perfeito. Como algo carinhoso, Sim, né? sim. Porque não é um post, porque como diz postinho, parece que tem muito pouca oferta. Que é um diminutivo, né? Um Mas pequeno a gente posto. fala postinho de coração, é algo afetivo. Mas é um centro de saúde, porque é um cuidado integral, né? Prevenção, é promoção à saúde. Então é um centro de saúde. Rede e cuidado. E cuidado. Tá. Né? Quantas pessoas, quantos pacientes, assim, mais ou menos, passam por dia? Pra gente ter uma ideia de tamanho. Lá no centro de saúde que eu trabalho, assim... Quantos funcionários deve ter? Uns 40, 50? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. É bastante gente, né? É muita gente. bastante gente. É muita gente. Uhum. De um território, é muita gente, assim, passa 40, 50 pessoas, assim, por dia. Por dia, assim. tá. É bastante gente, né? E aí eu chego lá, tem a minha agenda, né? Porque não é... A psicologia lá não é de demanda espontânea, como é num CAPS. Que é uma urgência. No centro de saúde não é urgência. O CAPS seria já um segundo nível. É um secundário. Um secundário. É urgência, né? Tá. O centro de saúde não é urgência, então não é uma demanda espontânea, não é um acolhimento espontâneo. Mas, claro, se a gente não trabalha de uma forma engessada. Se um paciente chegar lá precisando de um acolhimento ali que não está agendado, claro que a gente vai acolher. E para isso que serve uma equipe multi. Se eu não puder, se eu não estiver lá, ou se eu estiver com um paciente, ou se eu estiver numa visita... uma enfermeira pode fazer o acolhimento, uma escuta, o médico pode fazer, uma técnica pode fazer. Como no CAPS tem. Sim. No CAPS tem, assim, vários profissionais da saúde, ela, independente se é psicólogo ou não, faz o acolhimento. Faz uma escuta adequada ali de saúde mental. Então... E tem a construção do caso. Tem a construção do caso clínico, tem supervisão. Que é o matriciamento em saúde mental. Que Tá. tem todo mês. Olha, que devia ter em todos os postos, UBS, UPAs, matriciamento, gente. É uma coisa rara, eu acho que precisava ser divulgado, né? Explica pro pessoal o que é um matriciamento. Assim. Que é uma coisa linda, assim, que eu mais gosto, é o que eu mais gosto, assim, do centro de saúde, da rede de saúde mental, é o matriciamento de saúde mental. Que tem todo mês, que é uma reunião que a gente faz com todas as equipes de saúde da família. E, inclusive, eu até chamo, às vezes, assim, até a odontologia para participar, porque esses pacientes também passam pelo odonto. E muitas vezes passam pelo odonto e, às vezes, a odonto até vê, assim, nosso paciente tá meio desorganizado, assim, e aí chama psicologia, então elas já ficam atentas também. E aí, nessas reuniões que acontecem todo mês, não servem só para passar caso pra gente. A equipe não só repassa caso pra gente. Porque muitas vezes tem ideia de tipo, chegou um paciente da saúde mental, vou repassar para você. Não é só repassar paciente. Nossa, isso é muito importante, né? Porque tem postos, tem regiões no Brasil onde a falta de profissionais é tamanha que o que você consegue fazer é triar, encaminhar, passar para o outro lado sem escutar, sem construir poder o caso. Construir o caso, exatamente. A construção do caso clínico ela é essencial para saber da história do sujeito. Tá. Porque o sujeito além de ser paciente, ele é um sujeito, então a gente tem que saber da história dele. Então, a gente convoca as equipes de saúde da família, a galera da odonto, as ACS, o agente de saúde, que elas estão na linha de frente, elas estão lá no território. Que é um pessoal muito importante, né? Nossa, muito importante. É a zona de contato ali, o front mesmo. Front, elas conhecem a família do paciente, conhecem o paciente, conhecem a história. Então, quando elas estão ali na reunião de saúde mental,
E quando chega um paciente novo pra gente, pra equipe de saúde mental, a gente quer saber quem que é fulano, conta um pouquinho da história dele, e a família, de onde vem a família, né? Como que funciona ele no território. Antes até da gente receber esse paciente. Então, e pra equipe toda já saber dele. Então, o matriciamento serve muito para isso. E para entender também, não só para discutir sobre o paciente, mas para ter um momento de estudo também. E supervisão? Supervisão acontece nesse contexto, acontece em outros também? Nesse contexto, geralmente cabe mais a mim, ao psiquiatra, assim, para as equipes, para o médico, para as enfermeiras, para as meninas da CCS, a questão do próprio estudo mesmo, sobre o que é saúde mental, a própria questão da formação, da formação mesmo ali. A própria questão ali, muitas vezes da psicanálise também, o que é uma psicose, né? Assim, a própria questão da neurose ali, de um manejo clínico, né? Como que se pode manejar. Então, tudo é colocado ali no matriciamento. O que é urgência de saúde mental, o que é pro CAPS, o que é pro centro de saúde. E aí você estava me dizendo, tem uma participação das escolas de psicanálise, que hoje a gente está discutindo muito, né, com essa transformação do lugar social da psicanálise, dessa abertura, o papel das escolas formativas, e fiquei surpreso de ver que a coisa é bem integrada. Como é que você diria? Porque além desse matriciamento de saúde mental no centro de saúde, de cada centro de saúde, também tem uma reunião ampliada todo mês de toda regional. Então, todos os centros de saúde participam dessa reunião ampliada, que tem uma supervisão. E aí, cada centro de saúde pode se inscrever. E levar casos, situações. É um caso que tá emperrado, que tá difícil de manejar. E aí tem geralmente uma supervisora, geralmente é da psicanálise, porque BH, psicanálise é muito forte na rede. Na rede. Na rede, muito forte, assim. E essa psicanalista, geralmente, ela participa da escola, ela é da escola da EBP, né? E então, as escolas de psicanálise, elas estão muito envolvidas na saúde pública. Sim. E é muito interessante falar. Muitas pessoas não têm essa noção. Muitas pessoas não têm essa noção. Assim, muita gente tem um preconceito achando que as escolas estão só ali no cantinho delas, e não, tá circulando. Algumas mais do que outras. Algumas mais do que outras, né? Mas lá em BH tem essa circulação. Em Minas tem essa circulação, assim, da psicanálise na rua, psicanálise na saúde pública, psicanálise em todos os lugares. E ajudando a formar, então, o pessoal de saúde mental, os trabalhadores de saúde mental. E ajuda mesmo. Os mentaleiros. Você é uma mentaleira? Eu sou uma mentaleira. E eu já fiz supervisão com a Laura, inclusive, maravilhosa, um beijo. Tá. Supervisão maravilhosa, assim, maravilhosa, assim, impecável, que ajudou muito e ajuda muito. Né? E aí nós estamos no nível do CERSAM, é isso? Que seria o segundo. Aí essa reunião que faz com todo mundo, nessa reunião ampliada, participam todos os centros de saúde da regional, os CERSAMs, que são os CAPs pro Brasil, né? Tá. Assim, mas em BH a gente chama de CERSAMs, que é o CERSAM e CERSAM AD, CERSAMI, que é o CERSAM infantil. Tá. Então participa todo mundo. E aí a gente vai discutindo os casos, né? Os casos que vieram dos CERSAMs, CERSAM AD e CERSAMI, que já receberam alta. Porque o que acontece? As equipes de saúde mental das UBSs, elas funcionam porque os CAPs, eles estão lá para receber os pacientes em crise graves. Tá. Então, os pacientes graves, estabilizados, eles não têm necessidade de estarem no CAPs. Até para receber os casos novos, os casos em crise que precisam estar lá para não sobrecarregar. Então, os casos graves estabilizados são referenciados para as UBS para a gente dar uma continuidade. Então, tem muita troca nessas reuniões ampliadas com geral, assim, pra gente discutir. Aí os CERSAMs perguntam como é que estão os pacientes que a gente referenciou, e aí tem uma troca legal. Explica o que é referenciar, porque
porque eu acho que é um conceito da saúde mental, né? E o paciente está referenciado aqui, você é referência para esse paciente. O que quer dizer referenciar? Isso. O Sersans, quando eles recebem os pacientes em crise, assim, que são da nossa regional, porque cada região tem o seu Sersan, ou deveria ter, nem sempre tem, assim, então quando não tem a gente encaminha para a regional próxima, mas sempre tem um Sersan que tá e ele seria a referência... A referência da UBS. Para aquela UBS, tá. Então, isso. Referência se aplica a instituições também. Isso. Aí, quando o paciente já está estabilizado, né, assim, que eles já conseguiram tratar da crise ali, eles entram em contato com a gente na UBS, falam, olha, fulano de tal, que é de vocês aí da UBS, ele veio assim, chegou dessa forma, tá assim, 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 a gente deu tal medicação, e aí estabilizou dessa forma, e aí a gente fez um relatório, e aí a gente vai encaminhar para vocês com tal relatório, com tal medicação, que inclusive já tem receita para geralmente 2 meses, e aí já manda tudo bonitinho, e aí ele tá recebendo alta hoje, e já pode pedir uma buscativa para ele, para vocês poderem marcar para ele ir no dia que você puder ir para agendar. É isso que chama fazer rede. Fazer rede. Fazer rede, gente. Olha aí. Isso que é a rede. Isso é que é fazer rede. Você não tem, né, um bom tratamento se você não conseguir fazer essa... É comunicação. Comunicação. É comunicação de rede. Não é só dar alta e entregar um papelzinho pro paciente e falar vai. Não muito importante. É entrar em contato. É uma transmissão oral, vamos dizer, uma transmissão pessoal e não a inclusão burocrática num discurso institucional. Não, a fala é importante até entre nós, né? Poxa, muito, muito legal. Escuta, mas aí você estava contando que tem na região um déficit de Sersans AD, álcool e drogas. E em geral, quando isso acontece, a gente já tem uma coisa chamada comunidades terapêuticas. Não confundir com residências terapêuticas, né? Pelo amor, Explica aí qual a diferença e o que está acontecendo com as tais comunidades terapêuticas. Essa é uma questão, esse é o grande desafio nosso atual na rede, e eu acho que esse é o grande desafio. O primeiro? O mais difícil? O mais difícil atualmente... Que eu acho, que eu tô entendendo, que eu já conversei com o pessoal, assim, pra fora de BH, que eu acho que tá sendo um grande desafio pro Brasil inteiro, atualmente, principalmente a partir do desmonte do SUS desde 2016, agora tá piorando muito mais, que é a falta de Sersans e CAPS AD no Brasil. Tem muito pouco. Você atribuiria isso a uma política ou falta gente bem formada, falta interesse? É uma política. É uma política. Uma política, né? Porque falta CAPS AD e aumentou muito a quantidade de comunidades terapêuticas no Brasil. Que comunidades terapêuticas no Brasil tem uma lógica manicomial, né? Assim, de abstinência. Tá. Não tem, então, uma redução de danos. Porque a lógica do CAPS AD é uma lógica de tratamento numa rede aberta, do sujeito no território, com a família, com laço social, com laço afetivo com o outro. Um sujeito de escolha, um sujeito de autonomia. Onde você vai construindo aquela separação, aquela modulação de uso, né? Sim, né? E aí você dá a escolha pro sujeito, né? Sim. Na comunidade terapêutica é aquilo. É o tratamento da abstinência, é um tratamento... Internação compulsória, semi-compulsória, coercitiva, você tá rolando. Tá rolando. A família chega e fica aí. Mas é uma coisa nas entrelinhas, ele é uma coisa porque... Você não força, ele não pode ir forçado, mas tem aquela coisa do tipo assim... Se você não for, o que vai acontecer com você? Sabe aquela coisa meio... pressão da... É uma pressão, né? entendeu? Assim. Então, acaba que ele vai, ele fica lá internado. É uma internação.
Tipo, um mês, 2, 3... Um mês, 3 meses. Já vi meses. paciente ficando 6 meses. 6 meses, tá. Sabe? Assim, uma internação, aí tem passa por um processo de abstinência, que geralmente o paciente não quer muito. Tá. E daí reza, tem uma questão oração, religiosa envolvida. Tá. Uhum. E aí, isso tá crescendo muito no Brasil. Tem práticas de violência, assim, antiga, né? Cela forte, solitária, fica aí que a gente prende. Eu já escutei muitos casos. Você escuta isso? Ô, Cristian, eu vou contar um caso no hospital que eu trabalhava, no pronto-socorro. Tinha um paciente meu lá, internado, assim, que ele quebrou a perna porque tentou pular do muro de uma comunidade terapêutica. Pra escapar. Pra fugir. E aí, ele foi internado, e aí ele fugiu. Ele tava em uma outra cidade, ele foi fugido mesmo, assim, e com a perna quebrada. Com a perna quebrada, ele conseguiu chegar no hospital. Assistam o clássico com Jack Nicholson, Estranho no Ninho, pra ter uma ideia do que era isso. Maravilhoso ainda, Jack Nicholson, amo. E aí ele chegou lá, ficou um tempo internado, com a perna quebrada. E aí, nesse tempo, assim, a família ficou sabendo que ele estava lá, o pastor da comunidade terapêutica ficou sabendo que ele estava lá e começou a visitá-lo. Eu estava atendendo ele, porque acaba que faz interconsulta com a psicologia nesses casos, e a gente atende. E aí, eu percebi, e ele dizendo como que era, assim, tinha uma questão de violência mesmo, assim, psicológica, principalmente psicológica. Principalmente psicológica. Tá. Dentro desses lugares, tanto que ele fugiu, né? Não tentou, como conseguiu fugir. Tá. E esse pastor ia visitá-lo e conseguia entrar pra visitá-lo. E aí eu fui percebendo que ele começava a ficar muito agitado, muito ansioso quando esse pastor chegava. E aí ele começou a desorganizar muito quando esse pastor chegava na visita. E chegou num ponto, assim, que eu tive que pedir, porque lá nesse hospital a gente tinha, a psicologia e o serviço social tinha essa liberdade de conseguir proibir visitas nesse sentido, quando o paciente tinha essas questões, né? E aí eu consegui proibir a visita desse pastor lá. E nesse momento, quando ele estava lá, que eu vi que o paciente desorganizou mesmo, de precisar de medicação na hora. E consegui chutar ele de lá. Segurar! Eu chutei ele de lá. Segurar o capeta. E eu botei ele pra fora, assim, você não pode ficar aqui. Botei ele pra fora. Às vezes são bem intencionados, têm uma fé que a gente não critica, mas acabam intervindo de forma desastrosa, clinicamente falando. E o paciente, ele falava claramente que não queria ele lá. E ele continuava indo, assim. Uma violência psicológica, né? E, então, isso acontece, né? O que fica mais difícil, porque uma violência psicológica é algo que é mais velado, não é algo... Você não vai ter exame de corpo de delito. Você vai escutar só as marcas ali do trauma. Isso. Né? Então, essas comunidades, elas estão crescendo demais no Brasil. E isso prejudica muito o nosso trabalho, porque com CAPS-AD, com menos CAPS, igual na minha regional não tem CAPS-AD. Então, a gente tem que ter uma referência em outra regional. E aí, acaba que, como o meu posto... o nosso pessoal que é atendido é muito... Uma vulnerabilidade social muito... eles são muito pobres, né? Assim, então, geralmente... É um posto podemos dizer, periferia. Da periferia. Periferia norte. Sim. Né? E muitas vezes eles não têm dinheiro para ir para o CAPS-AD. Então, acaba que não vai, fica algo meio solto e tal. E fica exposto recurso que é o recurso que tem ali. Que é o recurso que tem. Naquela área. Então, acaba que eles acabam indo para essas comunidades terapêuticas. E isso, Natália, é um caso particular desse processo de, como é que a gente chama? De entregar uma parte, de terceirizar uma parte da saúde mental. Em São Paulo a gente tem muito disso, né? Um hospital, às vezes uma ONG que toma conta de um serviço, às vezes bem, às vezes não tão bem. O que você faria se você fosse a nossa próxima ministra da Saúde Mental?
quais seriam os seus 3 primeiros atos para colocar ordem na casa? Porque o que a gente tem visto assim de média distância é desmonte, é comunidade terapêutica, é revogaço, é retorno de coisas asilares, eletrochoque tá rolando muito, né? Sim. Eletroconvulsoterapia. De novo, né? Aquela coisa que se diz, não, alguns casos valeria a pena, mas quando você abre esse precedente, a coisa desce e passa a ser uma demanda e um uso, assim, restrito. Então, ministra da Saúde Mental, que nem existe ainda, o que você faria nos seus primeiros atos? Olha, eu daria muita atenção às propostas da Conferência de Saúde Mental desse ano. Que você participou. A primeira coisa que eu faria. Porque tá rolando, né? Eu fui até a municipal. Não sei se teve a estadual ainda, mas vai ter. Se não teve, vai ter. Então, a primeira coisa, assim, é prestar atenção nessas propostas, avaliar muito bem, que são propostas maravilhosas, são propostas super realistas do que precisam. Coloca essa questão do CAPS. Em termos de investimento. De investimento, de garantia. Garantia de financiamento. Não só de investimento, mas de garantia, principalmente de garantia. Né? Porque a gente já perdeu muito e tá para perder mais. Então, assim, de garantia mesmo, assim, do que a gente já tem, de direitos, né? Assim, principalmente da questão do álcool e drogas, dos CAPs. A gente está com aquela emenda constitucional de congelamento de investimento para saúde e educação, né? E com aquilo ali a gente não faz nada. É um teto. Aquilo ali é a primeira coisa que precisa. Loucura, né? É a primeira coisa que precisa tirar, que é trem dali, assim. Tô até falando mineireza aqui agora. Sim. Pode trazer o trem, pode ser. Porque aquilo ali é a primeira coisa, porque sem esse investimento ali a gente não faz nada. Eu acho que muitas pessoas não têm essa noção de que tanto o SUS quanto o plano de implantação de equipamento de saúde mental não foi realizado, não foi terminado. Né? Parou no meio, tá, enfim, muito lentificado. Né? Bom, medida número 1. Medida número 2. Colocar mais CAPS AD no Brasil. CAPS AD. Sim, eu acho que essa questão do álcool e drogas no Brasil é o que tá mais pegando, é o desafio maior. Tá. Né? Mais CAPS AD no Brasil, não tem jeito. Né? Acho que formação também pros trabalhadores, assim, investir em formação. Tá. O que você acha assim de uma escola nacional, uma escola estadual para ser um centro assim de formação continuada? Em São Paulo a gente tem um pouco escolas públicas, né, de formação, mas ainda são incipientes. O que você acha disso como um plano nacional? Ótimo, né? Não só para psicologia, para psiquiatria, mas para os profissionais de saúde mesmo, assim. Sim. Porque é muito importante. Igual eu falei, a saúde mental é para todos da saúde pública, para todos os profissionais de saúde. Porque a saúde mental envolve o sujeito como um todo, né? Isso é muito importante. Agora me conta pra gente terminar, você fazer a sua mensagem final. Me conta um caso, me conta uma situação assim que tenha te marcado na tua trajetória, na tua formação, que ilustre assim o que é o dia a dia de alguém que trabalha com psicanálise na saúde mental, no Brasil, para o pessoal ter assim uma referência de, bom, quero ser com a Natália amanhã. Que eu vou ter na minha vida, assim, de bom, de, assim, memorável, né? Eu tenho um caso engraçadinho. Eu tenho vários casos, assim, pra pensar em um agora. Mas tem um que eu acho que é engraçadinho, que é um caso simplesinho, assim, não é... Mas que aquilo eu achei tão bonitinho. Sim, que ilustra, né, a estrutura, que ilustra o conjunto da coisa. Ele é basiquinho, é uma coisa muito simples, mas eu achei tão bonitinho. Tá. Porque tem a ver com a rede também, que eu tava, como eu tava te dizendo, do Centro de Convivência. O que é o Centro de Convivência de Belo Horizonte? É um lugar, que a gente pode dizer, geralmente é uma instituição que tem oficinas de arte, né, assim, de cultura, e geralmente os pacientes vão para lá para
para desenvolver a questão da pintura, costura, Às vezes tem manual, que né? vai Questão manual e tal. E aí, eu tenho um paciente que frequenta o centro de convivência e vai lá comigo sempre no posto. E eu tenho uma questão com ele de secretariar as questões financeiras dele. Que adoro. Adoro. E aí teve uma vez que ele tava lá, ele veio do centro de convivência pro posto de saúde e eu não tinha marcado nada com ele no dia, mas eu tava lá no posto, ele foi. E aí ele trouxe uma arte dele que ele fez de lá e falou assim: Natália, eu tenho um presente pra você. Olha, que bacana, o que é? Me mostrou e falou assim: é um presente, mas você vai ter que comprar. E eu, como eu tava, né, trabalhando a questão com ele financeira, eu falei assim: pois quanto que é? Ele falou assim: tal. Eu falei assim: pois pago agora. Eu falei assim: afinal, obra de arte a gente compra, né? Sim. E a partir disso, eu fui trabalhando com ele e ele foi vendendo as coisinhas dele. E ele foi... Porque ele tinha uma questão de não conseguir lidar com dinheiro. Ele dependia muito da família, da questão financeira, e ele não conseguia ter uma certa autonomia para isso, assim. E ficava muito numa posição até infantilizada mesmo, sabe? E eu trabalhando muito com isso. Aí nessa, assim, eu comprei um negócio e eu falei assim: vamos vender essas coisas, né? Vai lá. Um ato de reconhecimento. Um ato de reconhecimento. Né? Que é o sujeito na sua autonomia, assim. Fui trabalhando com ele, agora ele faz os quadros dele lá do jeitinho dele, né? E acaba que vende também do jeito dele. Mas são essas coisas, sabe? E é isso, igual eu falo, o SUS não é aquela intervenção extraordinária, aquela coisa de livro, aquela coisa, sabe, assim, dos livros do Freud. Você não vai ver isso. Você vai ver coisas simples. Mas o simples que você vai ver no dia a dia, como que faz diferença pro sujeito. Mas para fazer o simples, acho que você tem essa noção de esse ato, por exemplo, que é um ato que alguém poderia dizer assim: não, mas não dá pra fazer com todo mundo. Porque não é com todo mundo. Não é com todo mundo. É com aquela pessoa, naquela transferência, naquela relação em que, você está se deixando orientar pela singularidade do caso, não pela repetição, pelo teu desejo, enfim, é todo um universo de coisas que te permite fazer o simples e extrair toda a potência que a simplicidade tem. Né? Não, o simples é muito profundo, né? E aí requer isso, requer desejo, requer vontade de estar lá, porque não é fácil. Estar na saúde pública não é fácil e requer muito desejo, mas vale a pena. Nenhum desejo é fácil, né, eu acredito. Mas especialmente esse, né, nessa situação. Bom, Natália, queria te agradecer muito, tanto por ter vindo, assim, participar aqui do Falando Nisso, quanto pelo teu trabalho, assim, que acho que todo mundo aí percebeu a dimensão paradigmática, exemplar, né, do que vocês estão fazendo, particularmente em Minas, né. Então, querida, Lula lá, isso? Lula lá. Faz o L, Cris. Faz o L do Lula para a saúde mental ter algum futuro, né? Um futuro melhor. Né? E, bom, quem quiser mais fragmentos desta canoa, que hoje virou um trem bom. Um trem que vai atravessando Minas Gerais. Clica aqui no Aqueronta Movebo. Obrigado.